A Bíblia afirma que Davi era um dos filhos do belemita Jessé. Era seu filho caçula. Quando Samuel vai a mandato do Senhor ungir o rei segundo o seu coração, depois que os 7 irmãos do jovem já haviam sido descartados por Deus, Samuel indaga Jessé com a seguinte pergunta. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. 1 Samuel capítulo 16, verso 11 e 12. O pastor Davi sequer tinha sido cogitado a participar, dando a entender que, segundo o juízo dos homens, não era um cargo para ele ocupar. O texto não fala que Davi era de baixa estatura. Ele era o mais jovem, só que não era franzino, como é costumeiramente pregado. Ele era ruivo e, além da boa aparência, tinha belos olhos. A narrativa segue contando o que aconteceu com o rei desobediente, Saul. Tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno, enviado de Deus, te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Dize Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. 1 Samuel capítulo 16, do verso 14 ao 18. Agora temos mais informações do jovem Davi. Ele era músico, forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras. É difícil você atribuir características como franzino a um jovem forte e valente. Para constatar que é muito pouco provável que Davi era baixinho e franzino, vamos analisar como era Saul, porque a armadura dele foi emprestada a Davi. Sendo assim, considerando que naquele tempo as armaduras eram feitas sob medida, poderemos considerar que Davi não era muito diferente de Saul em estatura. Vamos para as passagens bíblicas. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura. Ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado.
Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. 1 Samuel capítulo 17, do verso 31 ao 39. Antes de extrairmos do texto as informações derradeiras sobre Davi, para mostrar que ele não é descrito pelas Escrituras como um pequeno e franzino jovem, vamos lembrar algo sobre Saul. No momento em que fora apresentado como rei aos israelitas, é trazida uma descrição tanto de sua genealogia quanto de sua estatura. O texto diz: Tendo feito chegar a tribo de Benjamim, pelas suas famílias, foi indicada a família de Matri, e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem vier ali. Respondeu o Senhor: Está aí escondido entre a bagagem. Correram e o tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. 1 Samuel capítulo 10, do verso 21 ao 23. É dito que Saul, filho de Quis, descendente da tribo de Benjamim, era alto. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Tomando esse fato como argumento e que, como já mencionado, as armaduras antigamente eram feitas sob medida para os guerreiros, não faz nenhum sentido atribuir baixa estatura a Davi, porque ao decidir ir lutar contra o gigante filisteu, sabendo que o Deus que o livrou do urso e do leão era poderoso para livrá-lo deste incircunciso filisteu, foi-lhe dada a armadura de Saul. O texto afirma que Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi não deixou de usar a armadura porque estava grande demais para ele. O texto não fala nada disso e nem dá margem para tal argumento. Antes de deixar a armadura, Davi fala porque iria tirá-la. Não posso andar com isso, pois nunca o usei. Davi tirou aquilo de sobre si. O gigante filisteu de Gate, Golias, era grande tanto para Saul quanto para o jovem Davi. Só que não há nas Escrituras uma descrição de Davi como um franzino e baixinho pastor de ovelhas que vemos em pregações e filmes. Por fim, gostaria de mencionar o comentário do historiador judeu Flávio Joséfo sobre como era Davi. Ele veio, era loiro, muito belo, bem feito de corpo e tinha algo de marcial em seu porte. Davi, que era não somente excelente músico, mas também muito belo e capaz de servi-lo na guerra. Não precisamos que Davi seja franzino para tornar os feitos do Senhor na vida dele grandiosos. Tudo o que Deus faz é grandioso, e essa advertência vai para altos e baixos, fortes e franzinos, sábios e tolos, ricos e pobres. O texto diz: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias capítulo 9, verso 23 e 24. Deus abençoe.